Bem-vindos à vitrine da maior cimeira do setor dos transportes e da logística. Esse é o seu podcast do Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025. Hoje temos a honra de receber o presidente do Conselho de Administração do Porto do Soio, o Dr. Fernando Dias. Boa tarde, Josemar Andrade. Obrigado pela oportunidade que nos concede e gostaria já, em nome do Conselho de Administração da Empresa Portuária do Soio e do seu coletivo de trabalhadores, agradecer mais uma vez essa oportunidade que nos dão, embora a primeira, não é? Nós é quem agradecemos a presença do doutor. Vamos ter uma conversa que será baseada nas atividades e atribuições da instituição portuária do Soio. Também vamos falar das expectativas que a mesma tem à volta da realização da maior cimeira de transporte e logística da região da SADC, eles que são sponsors do Summit. Vamos falar também do impacto que esta instituição tem no setor de transporte e logística. E vamos falar de como o Porto do Soio poderá contribuir para o objetivo do governo angolano em transformar o nosso país num hub logístico efetivo para a região e para o continente como um todo. Para início de conversa, gostaríamos de saber como é que está atualmente a atividade portuária no Soio. Bom, conforme disse, né, para início de conversa, a atividade portuária no Soio já tem estado a conhecer alguma melhoria. Não diria que esteve mal, mas de algum tempo para cá tem conhecido alguma melhoria, sobretudo depois do ano 2022, com a entrada em funcionamento do terminal fluvial de passageiros e carga do Soio, que liga Cabinda, Soio e vice-versa, que tem estado, pensamos nós, a contribuir sobremaneira na conectividade entre a província de Cabinda, que é uma zona descontinuada com o resto do país, que essa conectividade era somente feita por via aérea. Hoje já há mais uma variante, né? Digamos, uma possibilidade dos cabindenses ou dos quem está na zona do continente chegar a Cabinda e vice-versa. Ok. E o Porto do Soio está localizado numa zona estratégica que certo. Permite ou ajuda bastante na questão da integração regional. Como é que tem sido feita esta integração regional por intermédio do Porto do Soio? Hoje ainda não sentimos ou não está a ser feita da forma que a gente desejava. Lembrar que está a falar região regional, não é? Está a falar da região da SADC. Exatamente. A SADC é constituída por 16 países. Exato. No entanto, Angola e a RDC são os últimos países da zona norte da SADC. Nesse contexto, a nossa conectividade, se quisermos assim chamar, ao nível da região da SADC, é mais com a RDC. Okay. Logo, ainda não temos grande fluxo, quer de passageiros como mercadorias, entre Angola e a RDC de forma oficial por via fluvial ou marítima. Por quê? Porque o Soio é uma fronteira, não é uma fronteira e, como tal, ainda não está oficialmente ligada à RDC, porque não temos embarcações que saem do Soio para a RDC e vice-versa. Nesse contexto, é preciso que haja alguma ação diplomática de formas a que esse desiderato se concretize. Dr. Fernando, o governo angolano estipulou um objetivo que é bem claro e que tem sido gradualmente perseguido no setor dos transportes. Nós temos vindo a assistir um grande desenvolvimento das estruturas de transporte. Nesse momento temos 6 unidades portuárias no nosso país, incluindo o Porto do Soio. Temos agora a inauguração de uma grande infraestrutura que é o aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. Temos os vários caminhos de ferro. Estamos a falar do mais sonante neste momento, o caminho de ferro do Lubito e as outras vias circulares de caminho de ferro que nós temos. Todas essas infraestruturas receberam recentemente reabilitação ou modernização
no objetivo do Estado angolano em transformar o nosso país num hub logístico para a região e para o continente. A nossa localização geográfica também constitui um ponto positivo para esse objetivo. Eu pergunto ao PCA, como é que o Porto do Soio, na sua visão, poderá contribuir positivamente para que esse objetivo se torne efetivo? Essa nossa visão de transformar Angola num hub econômico e comercial de África, penso ser mesmo com base na nossa localização geográfica, que representa a todos os níveis uma grande vantagem, porque temos parte do país na zona litoral e que se estende até ao interior, à zona leste. Logo, o Porto do Soio, estando numa zona de confluência, não é, que temos por um lado o mar e Exato. por outro lado o rio, isso por si só É uma dá-nos grande uma vantagem. enorme vantagem. E essa vantagem pode ser melhor explorada se eventualmente nós tivermos estofo financeiro de formas a dar alguma robustez ao Porto do Soio, isso com a construção de novos cais ou de mais cais, e termos cais com calados bem mais profundos, que nós temos hoje calados com 7 metros e 3 centímetros. Se quisermos ser um porto competitivo e de formas a contribuir de forma mais integrada, de forma mais consistente ao nível dos transportes e sobretudo para a economia do país, é preciso que tenhamos cais ou um porto que se adeque ao tipo de embarcações que levam maior quantidade de mercadoria, que são portos que requerem calados bem mais profundos. Okay. Assim sendo, é preciso que tenhamos também um projeto que visa adotar o Porto do Soio com essas valências. Se assim não for, será um bocadito difícil nós, de maneira inteligente, se calhar mais sólida e consistente, contribuir ou estarmos ao nível dos outros portos do país, sem falar dos outros portos da região, não é? Ok. Falando aqui de algum trabalho que ainda tem de ser feito, visto que o Porto pretende consolidar o seu papel de conectar e, de certa maneira, integrar a atividade econômica para que possa contribuir positivamente para que o nosso país se torne num hub efetivo. Eu pergunto agora ao Sr. PCA, quais são as maiores dificuldades de liderar uma instituição portuária como é o Porto do Soio, visto que esse aspecto de um lado ter o mar, do outro lado ter o rio, pode trazer vantagens, no entanto também traz desafios. Poderia elencar alguns desafios que enfrentam? Com certeza, uma gestão é sempre um exercício desafiante e, como tal, estamos conscientes de que isso requer de nós muito tempo, sacrifício e, sobretudo, não diria astúcia, né? Mas algum engenho. Exatamente. Algum engenho. Poder fazer muito com pouco. Logo, o Porto do Soio e a administração, o Conselho de Administração do Porto do Soio, incluindo o diretor, o chefe de departamento e todo o pessoal no geral, tem conseguido, ou tem consciência dos desafios que temos, porque é um porto recente, de 1979, e tem estado gradualmente a crescer, não tanto como nós desejávamos, não é? Porque também os portos são infraestruturas onerosas, consomem muitas receitas e não é fácil, sobretudo nos tempos de hoje, porque o Porto do Soio é um porto senhorio, quer dizer que é um porto que tem as suas infraestruturas
concessionadas. Ok. As infraestruturas do porto não são construídas pelo porto. Foram construídas pela empresa Sonangol para apoio da atividade petrolífera que vinha fazendo. E, como tal, neste momento estamos em fase de negociação com a empresa Quanda, que é o braço portuário da Sonangol, para a renovação ou a revisão do contrato que tem, mas é sempre vamos assim dizer, um exercício que requer algum jogo de cintura, porque não está a ser fácil. Hoje em dia, as receitas que o Porto de Soio tem são todas provenientes dos cais que foram construídos pela Quanda e que, no entanto, até o momento ainda não estão concessionados, só apenas um, e que tem estado na base dessas negociações que vamos tendo até hoje, mas que, conforme disse, não está fácil. É preciso haver concessões de ambas as partes, né? É preciso haver concessões de ambas as partes, mas no final, pensamos nós que até o final deste ano nós podemos ter isso, e sem termos esses cais todos concessionados ou o contrato revisto, então o Porto de Soio tem como que uma autoridade um bocadito fragilizada. Ok. E então nós recentemente tivemos um processo de denominamos resgate da autoridade portuária, não é? Que passa, obviamente, pela concessão de todos os terminais da Quanda, e quem sabe há ainda uns que não posso citar aqui que também vão ter de passar pelo mesmo processo. Okay. Temos consciência de que isso não foi feito anos atrás, porque sabíamos o contexto político e social em que o país estava mergulhado, que no momento, penso, não foi o mais propício para partir para esse tipo de de expediente administrativo, mas que hoje já a situação que se vivia no passado já não é a mesma de hoje, e que, no entanto, as coisas devem ser feitas de forma legal, ou da forma mais adequada, conforme devem ser. Ok, então neste momento o contexto já permite que esse expediente, como fez referência, pode ser já realizado. Com certeza, porque os momentos são diferentes, o contexto era outro. Antes havia um clima de guerra e a indústria petrolífera, como deve calcular, é uma indústria um bocadito melindrosa, que requer, vamos assim dizer, uma maneira não muito comum de se trabalhar, e era preciso, se calhar, o expediente que foi feito na altura. Mas hoje, já não se verificando a situação anterior, hoje já podemos caminhar para as concessões, e que isso, se calhar, vai conferir ao Porto de Soio uma outra maneira de agir. Logo vinha dizendo que o Conselho de Administração e a empresa portuária de Soio, no seu todo, tem muitos desafios pela frente. Mas acreditamos que, apesar desses desafios, estão preparados para eles? Cremos que sim. Estamos, sim, senhora, preparados, e por isso é que estamos a trabalhar sobre isso. Ok. Falando em desafio, nos dias 17, 18 e 19 de outubro, será realizada a maior cimeira de transporte e logística da região da SADC, e o Porto de Soio é patrocinador, ou melhor, é sponsor desta cimeira. Eu questiono ao PCA o posicionamento forte do Porto num evento desta magnitude. É uma forma do Porto dizer: estou aqui, estou preparado para os desafios. E não só. Vender os nossos produtos. Nós encaramos essa cimeira como uma janela de oportunidades, uma janela de oportunidades, e que, como tal, deve ser aproveitada da melhor forma, explorá-la ao máximo. E é nesse contexto que vimos nos preparando, já desde o momento em que fomos convidados, vimos nos preparando de formas a poder expor aquilo que de melhor temos, de formas a encontrar
ou atrair alguns interessados, não é? Alguns interessados, e esperamos muito bem que não saiamos de lá da forma que entramos. Esperamos nós que saiamos daí com algumas promessas, quiçá contratos não diria, né? Negócios. Mas com alguns negócios fechados. Com certeza que o Porto do Sonho sairá, porque a Cimeira promete reunir as principais entidades do setor dos transportes e da logística, não apenas de Angola, mas também dos países da SADC e alguns países convidados que, pela dinâmica do setor, têm ligações muito próximas com o nosso país nos transportes e na logística. Durante o Summit vamos ter vários eventos nas quais destacamos a Bolsa de Oportunidades de Investimento e a Bolsa de Startups. O Porto do Sonho pretende posicionar-se nestes eventos, estariam interessados em ter uma dinâmica forte durante esses eventos? Com certeza, se calhar na Bolsa de Investimentos. Ok. É uma oportunidade que surge num setor que contribui cerca de 6 a 10% para a nossa economia. E o Porto do Sonho, sendo uma entidade conceituada, uma entidade com força no setor, com certeza não vai perder esta oportunidade. Desde já agradecer a modéstia de sua parte, né? O Porto do Sonho, a par dos outros portos, tem sim senhor uma palavra a dizer, mas que ainda não estamos ao nível dos outros portos, como deve calcular, e por isso existe a hierarquia. Okay. Mas que nós estamos a caminhar para lá. É todo o nosso interesse, embora a nossa pequenez enquanto infraestruturas, mas nós queremos estar, do ponto de vista econômico e financeiro, com alguma robustez, de forma a ombrear não tanto com os do topo, mas com os do meio. Pegando mesmo nesse aspecto da hierarquia portuária que temos no nosso país, a cabotagem e a interligação com os outros portos, digamos que é uma estratégia econômica para que o setor dos transportes esteja interligado e cada vez mais forte aqui em Angola. Como é que o Porto do Sonho vê essa questão da interligação da sua atividade com os outros portos em Angola? Nós não podíamos ter uma apreciação diferente, né? Sabemos que a interligação entre os portos por si só é uma maneira de desafogar um bocadito a malha rodoviária, que em Angola é muito saturada e não faz sentido hoje em dia haver muita mercadoria a circular via rodoviária quando temos portos com infraestruturas capazes de absorver esse segmento de negócio, né? No entanto, é preciso, sobretudo, o Porto do Sonho, que está numa zona limítrofe mesmo com a RDC, sobretudo com a província de Cabinda, porque para além da via aérea, a via marítima é uma das poucas saídas que existe para a Cabinda. Não faz hoje muito sentido quando existe mercadoria que vai para a Cabinda ir para a RDC e para chegar até a Cabinda, não faz muito sentido. Então, fazemos votos que a breve trecho teremos mais embarcações que possam evacuar não diria, né, transportar ou cobrir a necessidade de mercadorias que a província de Cabinda tem. Com isso também diminuir o dispêndio de divisas que é feito por via da entrada na RDC, porque sabemos nós que não é nada muito barato, é caro, e que possa ser feita por via do Porto do Sonho, mas que também já há, não é, condições que a ligação Luanda-Sonho seja feita por via marítima, embora ainda ser uma viagem, se calhar,
com muitas horas e que é superada pelos autocarros, não é? Mas que é uma das maneiras que se pode fazer chegar quer pessoas como mercadorias de Luanda até o Soio. Claro. E daí para Cabinda, com certeza. Claramente, porque da extensão territorial que o nosso país tem, nomeadamente dos 1.246.700 km², 1.650 são de extensão marítima. A importância dos portos nesse caso, sem contarmos as extensões fluviais que adentram o país, porque o Porto do Soio, como mencionou, é uma instituição ou é um porto que abrange ou abarca tanto a extensão fluvial marítima como a extensão fluvial, vamos considerar assim, de rios. Sim, o Porto do Soio ora começa na Serra, que é município de Unzeto. Do município de Unzeto até ao município de Soio são aí cerca de da Mucerra, creio, ou melhor, da Mucerra, que é município de Unzeto, até o Soio, são volta de 200 quilômetros. Do Soio, via fluvial, até o Noque, onde também temos um terminal fluvial, são 115 quilômetros, isso ronda para aí 315 quilômetros. 315 quilômetros é muito. É muito, exatamente. É uma distância considerável que poderia ser muito bem explorada, muito bem aproveitada, mas que, como com disse, certeza. A breve trecho teremos esses polos todos ligados, conectados. Com certeza acreditamos que essa grande extensão territorial que o Porto do Soio abrange será bem explorada para bem da atividade portuária naquela região, que é uma região bastante estratégica para o país. Sim, e não só, não é? Um porto como tal tem também a maior necessidade é conectar povos, né? Conectar localidades. A maior necessidade, se calhar, a necessidade mais premente não é tanto o negócio, é mais conectar ou satisfazer as necessidades básicas dessas populações. Exatamente, tal como o lema da Cimeira é conectar oportunidades e gerar valor global, o Porto de Luanda, ou Porto do Soio, melhor dizendo, tem esta nuance também de conectar povos. E quando se conecta povos, conecta-se a economia, conecta-se a cultura, conecta-se tudo. Para finalizarmos a nossa conversa, gostaríamos que deixasse uma mensagem para o setor, visto que a entidade portuária que dirige tem bastante ligação com parceiros, com colaboradores, e visto que estamos à beira da realização da maior cimeira de transporte e da logística, gostaríamos que deixasse uma mensagem para o setor neste âmbito. Ok, obrigado. Em jeito de mensagem, gostaria aqui de convidar, juntar-me a vocês para convidar e encorajar todos os nossos parceiros, todos os nossos stakeholders a participarem dessa cimeira, porque só todos juntos participando é que podemos ter uma cimeira exitosa. Não havendo uma participação massiva, sobretudo do setor, não teremos como ter um êxito. Penso que é vossa intenção e também nossa, que haja um êxito que transcenda ou trespasse os 4 cantos das nossas fronteiras da Angola. Por isso é que estamos aqui a SADC, não é? A SADC estará cá em peso e Angola, na qualidade de anfitriã, tem de estar em peso. Exatamente. Dr. Fernando Dias, muito obrigado pela sua presença. Foi realmente uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. A verticalidade, como fala, do setor e o conhecimento que tem à volta da atividade portuária são realmente aspectos que estiveram em evidência aqui nesta conversa e por isso agradecemos pela sua presença. Ok, nós é que agradecemos mais uma vez o nosso muito obrigado e esperamos ver-nos na Cimeira. Ok, estivemos à conversa com o presidente do Conselho de Administração do Porto do Soio. Falamos sobre a atividade portuária naquela região, do impacto que o Porto do Soio pretende ter na atividade comercial do nosso país e daquela região em especial.
Falamos também sobre a participação do Porto do Soio na maior cimeira de transporte e logística da região da SADC. Vimos as expectativas que o seu presidente do Conselho de Administração tem à volta deste evento. Despedimos-nos agora com a sensação de dever cumprido. Este foi mais um podcast do Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025. Eu sou Josemar Andrade. É tempo de conectar oportunidades e gerar valor global. Estamos conectados.